Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vem aqui a professora Geice para darmos início a mais uma aula de arte, ok? Antes de começar, vocês repararam aqui no cenário, minhas figuras, né? Entrando aí já no clima das festas juninas, já que estamos no nosso mês de junho, né? Estamos aí no nosso projeto junino, mesmo que nós tenhamos apenas esse contato virtual, mas nós queremos repassar para vocês esse clima, esse sentimento, essa mensagem da alegria das festas juninas, né? Pegando o gancho aí, que nós vamos ter agora uma aula de arte, né? Vamos observar as cores, as formas, as imagens que estão sendo usadas aqui para repassar essa mensagem para vocês, certo? Então, vamos lá, dando continuidade ao capítulo 3 do nosso livro, que nós estamos estudando aí a palavra, né? A palavra presente na arte. Nós já vimos que a palavra, ela é muito importante e que ela está presente em todas as linguagens da arte, não é isso? E aí, lá na página 30 do nosso livro, nós temos o texto A Arte da Palavra, tá bom? E o texto diz o seguinte: muitas vezes, as pessoas procuram professores de redação escolar, de escrita criativa ou de redação empresarial à espera de uma fórmula pronta que facilitem a obtenção de uma boa nota, a construção de um bom livro ou um bom desempenho profissional. Essa atitude denuncia uma grande falta de coragem. Escrever é apaixonar-se pelas palavras, é conhecê-las a fundo, lidar com elas diariamente, com força e carinho, sem violentá-las. É respirá-las, é saboreá-las, ser um artista da palavra. Escrever é conhecer-nos, porque escrever é ampliar a consciência que nós temos de nós, do mundo, de nós dentro do mundo. Podemos descobrir que somos superficiais se o que escrevemos é superficial, que somos desorganizados, ou emotivos, ou fleumáticos, ou imaginativos, ou intuitivos, ou práticos, ou irônicos, ou misantropos, ou cruéis, ou amorfos, ou coléricos, ou fanáticos, ou céticos, ou crínicos, ou altruístas. Quem escreve precisa ler muitos livros, sem dúvida. É ótimo, por exemplo, colecionar dicionários da nossa e de outras línguas, pesquisar a etimologia de certas palavras. O dicionário é pai dos inteligentes. O dicionário é fonte de inspiração, reflexão e ampliação da nossa consciência dentro desse país linguístico, cujas fronteiras estão nas almas mais do que nos mapas. Corroborando com isso, a leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Nós encontramos nas palavras um microscópio para captar o que fica nas entrelinhas, um telescópio para observar o que está longe, um periscópio para ver em todas as direções. Reler é um verbo insistente, que não tem medo de repetição. O próprio verbo reler é um duplo ler. Pois, se eu leio reler de trás para frente, ele fica exatamente igual. É reler para cá, reler para lá. Mas quem relê, lê o diferente no igual. Nunca lerá a mesma coisa, que, no entanto, está no mesmo texto. Os releitores são estimulados para ler as entrelinhas. E é o escritor que provoca a releitura, na medida em que provoca o leitor para sair da superficialidade e da indecisão. O leitor que relê foi cativo. O leitor deve sair diferente de uma leitura. Bem informados seremos se soubermos com critério e bom senso exercitar a arte da palavra e da leitura, distinguindo para apreciar e divulgando nosso amor à cultura sem perder o bom humor jamais. Então, esse é um texto de Gabriel Perisset, né, intitulado A Arte da Palavra, do ano de 2003. Esse texto ele é um verdadeiro abrir de olhos para o uso da palavra escrita. Por meio dela, compreendemos o mundo e podemos descobrir como outras pessoas construíram suas histórias.
O ato de escrever é um ato de doar-se, um ato de percorrer o desconhecido caminho das palavras. Como obter fluência e dominar o idioma português, além de falar corretamente e ter um bom desempenho na produção de textos? Este livro é para todos aqueles que desejam trilhar um caminho em busca de um estilo pessoal e intransferível na comunicação escrita, tanto no campo profissional quanto na área acadêmica, tanto na tarefa docente quanto no âmbito da criação literária. Então, gente, a partir desses textos nós vemos aí a importância que é a leitura, que é escrever bons textos, né? Para a gente saber escrever, nós devemos ter o hábito de ler e uma atitude complementa a outra. Então, nós podemos comentar que a importância da literatura, né, gente? A literatura aí considerada uma das linguagens da arte de suma importância para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, a gente deve olhar com esse outro olhar diferenciado a partir de agora para a literatura, para as palavras escritas ou faladas, certo? Repassam tanto sentimento, que repassam tanta mensagem de acordo com o contexto em que ela foi ali reproduzida, tá bom? Então fiquem agora com um vídeo que explica um pouco melhor como surgiu essa arte da literatura, que é a arte da palavra, tá bom? Eu deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. Você sabe o que é literatura? Para que ela serve? E como ela surgiu? A literatura é uma das 6 manifestações clássicas da arte, portanto, literatura é, em primeiro lugar, arte. E as outras formas básicas conhecidas da arte são as seguintes. Vejam só, essa ordem é uma ordem mais ou menos cronológica. A música, a arte do som. Dança, a arte do movimento. Pintura é a arte da cor. Escultura é a arte da forma. Teatro, a arte da interpretação. E a literatura, que é a arte da palavra. Essas são as 6 principais manifestações da arte que a gente pode chamar de artes primárias. Hoje nós sabemos que existem muitas outras artes novas, como por exemplo o cinema, que é considerado a 7ª arte, e esse título é merecido. Porém, se a gente observar, o cinema é uma combinação de alguma dessas 6 artes primárias que a gente acabou de ver. Olha só, no cinema há teatro, na interpretação dos atores e das atrizes. No cinema há música, com a trilha sonora e as canções inseridas no filme para dar um clima à cena e as melodias que acompanham toda a dramatização cinematográfica. E no cinema também há literatura, pois antes de começar a fazer um filme é necessário escrever o roteiro. E o roteiro de um filme, de uma série, de qualquer outro material audiovisual é sim literatura. E no cinema também há a pintura, pois o que a gente vê na tela é nada mais do que uma pintura feita de luzes. São vários quadros passados rapidamente que nos dão a sensação de movimento. São várias imagens passadas uma atrás da outra numa sequência muito rápida. Mas toda essa combinação de elementos primários da arte é tão complexo que fizeram com que o cinema ganhasse esse título de 7ª arte, a arte do audiovisual. E existem várias outras artes novas, modernas, que também brigam por títulos, mas que no fundo são combinações dessas 6 artes primárias que a gente viu. Por exemplo, a fotografia, os quadrinhos, o grafite, que são evoluções da pintura, e o design gráfico e a arte digital como evolução da pintura mais a escultura. Mas aqui hoje nós vamos focar especificamente na literatura. E a literatura é a arte da palavra, seja a palavra escrita ou falada ou cantada ou dramatizada, etc. Desde que essa palavra venha como forma de expressão artística, isso será literatura. Tudo que usa a palavra, seja escrita ou falada, para expressar de forma artística é literatura. E a literatura começa no mundo, na humanidade, juntamente com o desenvolvimento da linguagem dos seres humanos. E no começo de tudo era principalmente a palavra falada, a grande responsável pela arte literária. Os primeiros registros encontrados na história que comprovam a palavra sendo usada como expressão artística datam de muitos
séculos antes de Cristo. É só estudar, por exemplo, o poeta grego Homero, que viveu na Grécia Antiga, no século 8 a.C., e que escreveu duas obras das mais importantes epopeias que já existiram na civilização humana, a Ilíada e a Odisseia. Você deve conhecer pelo menos a Odisseia, muito famosa, e muito adaptada até hoje para o cinema, para as séries, para a literatura moderna, etc. E que também continua influenciando novas obras literárias até o momento. E com certeza houve muitos outros poetas e escritores antes de Homero. Isso é só para vocês entenderem que a literatura é uma arte muito antiga, e mesmo assim ela não é a mais antiga das 6 artes primárias. Muito pelo contrário, ela é uma das mais novas das 6. Agora, quando a gente fala em literatura que foi feita em língua portuguesa, nós vamos dar um salto muito grande no tempo e chegamos na Idade Média, na Península Ibérica, mais especificamente em Portugal, no século 11 depois de Cristo. Essa época apresenta os primeiros registros da literatura feita em português, que na verdade não era o português que a gente conhece hoje, era um português antigo chamado galego-português. É uma mistura de latim, que veio dos romanos, com o galego, que era um idioma falado ali naquela região da Península Ibérica, antes de os romanos dominarem aquele território. E a literatura dessa época era transmitida inicialmente de forma oral, pois a escrita e a leitura não eram acessíveis a todos. Apenas a igreja e a nobreza tinham acesso aos livros e à leitura e escrita. Dessa forma, a cantiga era o principal gênero literário nessa época. O ser humano sempre gostou e sempre teve a necessidade de ouvir histórias. E é assim ainda hoje e sempre vai ser. A literatura, desde a antiguidade, supre esse nosso desejo por histórias e fantasia. E na Idade Média, os plebeus, camponeses e demais pessoas do povo não tinham acesso à escrita nem à leitura, mas isso não os impediu de consumir literatura. E os grandes agentes responsáveis por transmitir essa literatura oral, cantada, musicada, eram figuras como os bardos, também conhecidos como aedos na Europa Antiga. Eram pessoas encarregadas de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral, cantada, musicada, cantando as histórias de povos guerreiros, de grandes heróis em forma de poema, em forma de versos. Um bardo era simultaneamente músico, poeta, historiador e também um tipo de professor na época. Esse personagem sempre andava acompanhado de um instrumento musical, e o mais comum na época era o alaúde, o tataravô do violão, sempre viajando de vilarejo em vilarejo, indo e voltando, sempre contando novas histórias, tudo em forma de canção, de cantiga, e tudo era rimado. A rima desde sempre foi um recurso muito poderoso para as pessoas memorizarem um texto, e nessas cantigas da Idade Média, a rima era obrigatória. Só que lembra que eu falei que nessa época não se falava o português como a gente conhece hoje, e sim um galego-português? A palavra rima não existia ainda. O que nós chamamos de rima hoje, no português antigo, era chamado de trova. A palavra rima veio surgir muito tempo depois, substituindo a palavra trova. E os bardos, que também eram chamados de aedos ou menestréis, dependendo da região, e que se apresentavam fazendo essas trovas, mais tarde começaram a ser chamados de trovadores, pois faziam trovas, faziam rimas, canções cheias de rima. Então agora são trovadores. E é nesse ponto que a gente começa a falar do trovadorismo, que aí já é um assunto para a próxima aula de literatura. Esse vídeo foi só uma introdução à literatura para a gente conhecer um pouco dessa arte, o que é a literatura. Espero que você tenha entendido que a literatura é uma das 6 artes primárias e usa a palavra como matéria-prima. Literatura é a arte da palavra, e a literatura nos supre a necessidade de ouvir histórias, de ter fantasia na nossa vida, assim como todas as outras artes também contribuem para essa necessidade humana. Dessa forma a gente fecha o vídeo entendendo que toda a arte é essencial à vida. A vida precisa da arte. E a arte vai buscar sua inspiração na vida, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Então na próxima aula nós vamos começar agora a entender o primeiro movimento literário português, chamado trovadorismo, que aconteceu em Portugal na Idade Média. E é daí que nasce a nossa literatura feita em língua portuguesa. Então já se inscreve aí para não perder a próxima aula e a gente se vê lá então.